Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, damos início à cerimônia de outorga do título de cidadão de Porto Alegre ao senhor Jefferson de Souza Tenório, proposta pela vereadora Bruna Rodrigues. Convidamos para compor a mesa desta solenidade a senhora presidente desta sessão e proponente desta homenagem, vereadora Bruna Rodrigues. Senhor Jefferson de Souza Tenório, nosso homenageado. Senhora Sandra Inês de Souza Tenório, mãe do nosso homenageado, e a sua irmã, senhora Úrsula Ingrid de Souza. Irmã do nosso homenageado, evidentemente. Convidamos a todos os presentes e o sobrinho também que compõe a mesa. Convidamos a todos os presentes para ouvir o hino nacional. Grandeza
Prestigiam essa solenidade Luciane Congo, representante do SIMPA, Fabiola Loguércio, presidente da UJS de Porto Alegre, Ângela Comunal, vice-presidente da Associação de Mulheres Maria da Glória, Tatiana Cardoso, vice-presidente do coletivo Preta Velha, Pedro Dias, representante da UAMPA, Lilian Rocha, da coordenação de Sarau Poético, Ariel Lucena, vice-presidente sul da UNE, Vinícius Salles, da UBM Poa, e Edson Pedrosa, representante do PCdoB de Porto Alegre. Com a palavra, a vereadora Bruna Rodrigues, presidente dessa sessão e proponente dessa homenagem. Primeiro, boa noite a todos e todas. Hoje é um dia para nós muito especial, né? Dia de receber aqui um grande escritor brasileiro e sua família, Jefferson Tenório, sua mãe Sandra, sua irmã Úrsula. Para nós é um prazer, à medida que nós elegemos, Jefferson, a primeira bancada negra da história dessa cidade. Né? Nós elegemos vereadores e vereadoras comprometidos com a luta antirracista, né? E com o desenvolvimento do nosso povo, com a ocupação dos espaços de poder. Nós te receber aqui na Câmara de Vereadores e te homenagear, né, com esse que é um dos maiores títulos da cidade, o título de cidadão de Porto Alegre, e que cada vez mais a gente possa ocupar esse espaço, sendo esses os representantes da cidade. É importante que a gente também consiga cada vez mais, né, ocupar. Não só chegou aqui o vereador Matheus Gomes, vereador, sinta-se à vontade, inclusive logo para fazer os apartes, mas queria, Jefferson, que a gente cada vez mais pudesse junto ocupar tu na literatura, nós aqui no parlamento, e a gente, né, Lilian, fazer desse lugar cada vez um lugar mais coletivo, em que as nossas crianças possam olhar com mais carinho, enfrentar menos a violência, né? Eu, quando lia aqui o teu livro, e quero, inclusive, depois pedir o autógrafo, porque pensava no meu irmão, que com 17 anos foi abordado pela polícia, quando simplesmente andava na praça. E tu fala aqui no teu livro, O Avesso da Pele, dos nossos protocolos de existência, né? Eu chamo de protocolo de existência uma mulher preta que, mesmo depois de lutar para eleger vereadora, para criar uma filha, para ser uma representante, ser uma mulher que deu certo, mesmo assim tem um protocolo de existência, porque não pode entrar numa loja com uma bolsa, né? Tem que entrar com uma carteira, para que não seja essa a batalha que a gente vai travar na vida. Tu fala aqui, né? E um olhar muito interno, um olhar nosso, né? Qualquer homem negro que lê o teu livro, ele vai conseguir entender cada palavra que tu descreve. Isso para nós é um grande patrimônio. Essa para nós é uma grande conquista, né? Poder olhar para a literatura brasileira e saber que aqui ao nosso lado tem Jefferson Tenório, cidadão de Porto Alegre, e que a partir de agora enche as nossas prateleiras também com as nossas caras. Eu me perguntava se toda vez que eu fui a uma biblioteca, se eu já tinha encontrado um livro de um homem ou de uma mulher negra. E me dei conta que, ao longo de toda a minha vida estudantil, de ensino médio, fundamental, eu nunca me encontrei com um dos nossos, de poder olhar a prateleira e me ver ali, né? Por isso, falo de uma conquista. Quero aqui também, dona Sandra, te homenagear, né? Essa homenagem ao Jefferson também se estende a ti, porque ser uma mulher, uma mãe solo, que cria Jefferson, mas que também dá a Porto Alegre um patrimônio, né? É algo que a gente precisa junto comemorar, né? Nós falamos das mulheres do nosso tempo e das mulheres que criam, que formam homens conscientes. O Jefferson é um patrimônio da cidade, é uma pessoa que é fundamental para a cidade e que nós queremos homenagear em vida, fazer dele hoje um patrimônio da cidade, hoje uma pessoa em que a cidade se orgulhe, né? E isso tudo tem, dona Sandra,
Úrsula, eu vi, Jefferson, um dia eu estava saindo de casa para uma agenda e vi uma live da Úrsula falando do prazer de poder olhar para o livro, olhar para uma prova e encontrar ali, né, uma escrita do irmão dela. E me lembrei de um dia que fui visitar minha mãe, e que a minha mãe, assim, minha mãe é gari de profissão. Cheguei no trabalho dela, na capatazia com ela trabalha, e ela me dizia assim, cheguei no trabalho, olha aqui o que os meus colegas estão mostrando um para o outro. Era uma reportagem nossa, dela na capa da Zero Hora, falando sobre uma mulher que é gari, e que elegeu, e que produziu, né, construiu uma mulher jovem, negra, oriunda da periferia, que hoje é vereadora. Então, quero homenagear toda a família, dizer que a gente não se constrói sozinho, né? Nenhum de nós chega até aqui se não tem uma família forte, se não tem, nas nossas histórias, muitas mulheres, né? Então, quero aqui te homenagear, dizer que para nós é uma grande conquista, não só a eleição da bancada, mas poder fazer de ti um cidadão de Porto Alegre, um homem que nos orgulha e que, a partir de hoje, tem a sua marca na cidade, né? Então, sinta-se homenageado, né? Nós ficamos aqui, a partir, essa é a primeira homenagem que nós fazemos aos nossos escritores. Segue aqui o próximo, é o Faleiro. A Lilian já vem logo em seguida, e nós queremos fazer dessa casa cada vez mais um lugar de exaltação dos nossos, um lugar em que nós ocupamos para também contar as nossas histórias e fazer dessas histórias símbolos de luta, de resistência, para que as nossas crianças possam sonhar ser Jeffersons, possam sonhar ser Mateus, Brunas, Dayanas, Lauras, enfim. Mateus, tu quer fazer uma parte? Sinta-se à vontade. Alô, boa noite. Peço licença, Zé, para quebrar o protocolo, pegar o microfone. Cumprimentar a vereadora Bruna pela proposição dessa homenagem, Jefferson, dona Úrsula, senhora Sandra, é uma satisfação ter vocês aqui, esse moço maravilhoso também, que eu não sei o nome. E, enfim, me dirigir também ao nosso público. Alguns dias, o Lula esteve aqui em Porto Alegre, a gente fez um encontro da cultura. E eu ouvi a reflexão do Jefferson aquele dia sobre a necessidade da gente empretecer o conhecimento e o papel da universidade nesse processo. E me lembrei, Jefferson, de quando eu entrei na URGS, eu fui da segunda turma de cotistas negros da universidade, e logo no segundo semestre de 2009, comecei a estagiar no Instituto de Letras, no programa de pós-graduação. E a gente se encontrava ali pelos corredores, né? Se trombava pela vida ali no campus do Vale, num momento ainda em que a nossa presença no ambiente universitário e na discussão intelectual no nosso país era bem diferente de hoje, né? Nós realmente presenciamos uma mudança nos últimos 10 anos, um pouco mais, na verdade, que a gente passou a ocupar um outro lugar, né? O Jefferson foi o primeiro estudante negro da URGS a se formar, e eu lembro quando saiu no jornal da URGS, né? O Jefferson ali na capa, e a gente construindo um movimento negro estudantil, né? Fazendo uma nova trilha dentro desse ambiente que, na minha opinião, permitiu com que a gente realmente chegasse hoje, em 2022, com a nossa população e a nossa produção, que não é de agora, é de muito tempo, ocupando um lugar de destaque a nível nacional. E o Jefferson é uma das melhores expressões disso, mas, na verdade, nós estamos hoje com pessoas negras no âmbito da literatura, da produção sociológica, na historiografia, enfim, no audiovisual, na música. Eu sempre digo, né, o Mano Brown hoje tem o podcast mais ouvido do Brasil, e ali a gente está debatendo um monte de coisa, está trocando ideia. Então, isso aqui que nós estamos desenvolvendo nesse momento, de uma ocupação negra no parlamento, é parte desse processo, né, de um reposicionamento estrutural da luta antirracista em todos os âmbitos da sociedade. E que bom que a gente está conseguindo fazer isso hoje com resistência,
aqui num ambiente em que muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, né, o enfrentamento é a regra, a gente está sempre num alto nível de tensão, de estresse, mas olhamos para o lado também e vemos nosso povo fazendo esse mesmo processo num outro campo, né, de reflexão, de produção, colocando as nossas ideias num outro patamar e permitindo que, através da literatura, a gente também possa se enxergar, possa sonhar e ver, né, esses novos elementos da construção da sociedade que a gente quer viver, quer ter o direito de bater no peito e dizer que tem orgulho, né, de, enfim, ser parte de um ambiente democrático, igualitário. Então, eu fico realmente muito feliz hoje da gente poder fazer esse gesto, que ele repercuta, né, para o conjunto da nossa cidade e ajude a gente a inspirar também outras pessoas a escrever, colocar os seus sentimentos no papel, em forma de música, em forma de vídeo, em forma de luta, que é isso que a gente quer para a nossa população. Então, parabéns, vereadora Bruna, parabéns, Jefferson. É isso, né? Somos cidadãos de Porto Alegre, na verdade a gente quer ser cidadão do mundo, mas isso aqui é um gesto a mais para impulsionar essa simbologia que é ter um cara como tu hoje aqui entre nós, na nossa cidade, escrevendo, sendo parte da discussão aqui. Muito obrigado e tamo junto, gente. Obrigado. Obrigado, vereador Matheus. E é bem importante, inclusive, a tua presença aqui, né? O único homem entre 4 mulheres que demonstram aqui a sua força durante o plenário, né, e que a bancada negra faz, sem dúvida nenhuma, dessa casa um lugar que representa mais a todos nós, né? É nós falando da gente, assim como é o Jefferson aqui. E eu me sinto, Jefferson, muito feliz de fazer essa homenagem, porque, além, né, de olhar e ver aqui um homem negro, né, rompendo com todas as estatísticas e rompendo com todas essas barreiras que o racismo nos impõe, né, sendo graduado, mestrado, licenciado, doutorado, a gente consegue olhar em toda essa, que é uma dos nossos maiores desafios, né, a graduação, a universidade, mas um homem muito sensível, que consegue representar os nossos mais profundos sentimentos, que a gente possa cada vez mais te acompanhar, que a gente possa ter cada vez mais o povo lendo, tendo acesso à tua escrita, que a nossa rede pública possa ter acesso para que tantos como nós, para que tantas como eu, para que tantos quanto o Matheus possam olhar para ti e te ter enquanto referência. Muito obrigado pela tua presença, pela tua dedicação na escrita, que representa a todos nós, e que a cidade se enriquece, né, com esse cidadão que nós temos o prazer de receber aqui. Muito obrigado. Neste momento, então, convidamos a vereadora Bruna Rodrigues para proceder à entrega do título de cidadão de Porto Alegre ao senhor Jefferson de Souza Tenório. Deixa eu pegar, peraí, deixa eu... Larga a bolsa, quer que eu bote a bolsinha aqui, ó? Vamos fazer uma foto com todo mundo, gente? Obrigada. Gente, eu agradeço muito. Mais uma vez, meu orgulho. Mais uma vez, eu gostei mais de
pode deixar aí. Aqui na frente, por favor. Pessoal, vamos juntar aqui, então, para a gente poder tirar foto. E agora eu convido a todos para ocuparem seus lugares, que nós vamos ouvir o mais novo cidadão de Porto Alegre. A tribuna é sua. Tá com a palavra, Jefferson. Boa noite. Muita alegria que estou aqui recebendo essa homenagem. Uma alegria comparada ao momento em que a bancada negra foi eleita, e foi uma eleição histórica, a gente ter um número significativo de vereadores em Porto Alegre, e me deixou muito feliz, muito alegre, e sabia que haveria mudanças a partir desses vereadores que vieram com muita força, com muita inteligência, com muita garra, para que a gente possa tornar a cidade de Porto Alegre um pouco melhor, mais humana, menos racista. E fiquei muito feliz quando soube dessa eleição, e acompanho a trajetória desses vereadores. Via o Mateus na Universidade Federal, e fico muito feliz com essa homenagem. Agradeço a Bruna pelo projeto, pela proposta. É uma proposta muito bonita, que traz para um lugar tão importante como esse reconhecimento. E aproveito aqui também para saudar a minha mãe, a minha irmã, o meu sobrinho Brian, a escritora Lilian Rocha, irmã querida, que está sempre envolvida com a cultura, uma grande poeta, e a todos que estão aqui, a Mara também, e todos que vieram aqui nessa homenagem. Eu quero dizer que nós viemos para o Rio Grande do Sul, eu e a minha irmã, porque a minha mãe é gaúcha,
mas ela saiu daqui do Rio Grande do Sul com 16 anos e foi para o Rio de Janeiro. E lá ela fez sua vida. E depois, quando eu e minha irmã, eu entrando na adolescência, minha irmã ainda nova, criança, nós viemos aqui para Porto Alegre, isso em 1990 ou 1989, agora não me lembro bem. E nós encontramos aqui uma cidade bastante hostil. Era uma cidade muito difícil nos primeiros anos da nossa vida, a começar pelo frio. Nós saímos do Rio de Janeiro em junho de 1990 com uma temperatura de 25 graus e chegamos aqui uma temperatura de 10 graus, chovendo, e fomos morar no bairro Bom Jesus, bairro periférico aqui de Porto Alegre. E aqui foi uma peregrinação pela cidade. Nós moramos em muitos bairros, porque nós não tínhamos uma casa, morávamos de favor na casa das pessoas. Depois não conseguimos ficar em Porto Alegre, fomos para a região metropolitana, fomos para Viamão, Alvorada, e também não conseguíamos ter um lugar para ficar. E depois, 10 anos depois, é que a gente consegue uma casa aqui em Porto Alegre, e foi onde nós ficamos uma boa parte da nossa vida. Além disso, a cidade era hostil também por outros motivos que vocês conhecem bem, que é o racismo. Eu devo ter recebido em torno de 13 ou 14 abordagens policiais em toda a minha vida aqui em Porto Alegre, e as abordagens mais inesperadas possíveis, e todas elas violentas, o que me fez perceber que havia alguma coisa de errado, o fato de eu ser abordado tantas vezes pela polícia. E aos poucos eu fui tomando consciência disso, fui percebendo que isso tinha a ver com a cor da minha pele. E o meu modo de lutar contra o racismo foi me utilizando da palavra. Foi me tornando, primeiro, um leitor e depois me tornando um escritor. E com essa escrita é que eu consegui me conscientizar e também, de certo modo, tentar conscientizar as pessoas do racismo que a gente vivia nessa cidade. Então, voltar aqui hoje, nesse espaço tão importante, um espaço de decisões que vão interferir na vida das pessoas, e tendo a minha mãe, a minha irmã, o meu sobrinho aqui, é muito significativo, é muito simbólico para nós, enquanto família, mas também é muito simbólico para a sociedade. Sábado passado, estávamos eu e o José Faleiro numa feira do livro em São Paulo, e em dado momento nós falamos, antes de começar a mesa, nós falamos sobre isso. Quem diria que um dia estaríamos nós ali naquele espaço, o Faleiro vindo da Lomba do Pinheiro, eu saindo também de um bairro periférico, e daqui a pouco a gente tá lá, naquele espaço, que é um espaço de prestígio, mas também é um espaço muito difícil de você conseguir entrar. E então isso faz com que a gente perceba que as coisas estão mudando, ainda que lentamente, elas estão mudando. E ter vereadores negros numa sociedade como a nossa, numa cidade como a nossa, é muito importante. E que venham outras homenagens, e que venha homenagem para o José Faleiro, que venha homenagem para a Lília Rocha, para o Luiz Maurício, para a Fernanda Bastos. A gente tem muitos escritores, artistas que merecem essa homenagem, e como a Bruna falou, precisamos homenagear essas pessoas em vida. Chega de falar em morte, a gente precisa falar em vida, a gente precisa falar de reconhecimento da produção negra, da produção intelectual. A gente fica muito... a gente precisa falar, obviamente, dessa violência que nos acomete todos os dias, mas a gente também precisa falar dessa produção intelectual, que é muito importante e que causa grandes mudanças na sociedade. Por isso que eu defendo a ideia de que precisamos empretecer o pensamento, empretecer o conhecimento, para que a gente entenda
que isso não tem a ver com uma ideia de excluir todo o conhecimento que a gente já ganhou, mas de ampliar a nossa visão do que significa conhecimento, né? Incluir os outros saberes, incluir os saberes de matriz africana, incluir os saberes dos orixás, né? É isso que faz a nossa sociedade ficar mais rica. Então, eu recebo com muita felicidade essa homenagem, fico muito feliz e grato, e deixo aqui o agradecimento a todos, e espero ver mais pessoas negras sendo homenageadas nessa Câmara dos Vereadores. Muito obrigado, uma boa noite. Então, depois das palavras do nosso novo cidadão de Porto Alegre, nós agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrada a solenidade. Uma boa noite, uma boa semana a todos.